é claro que a resposta dela diante disso é não. Ela diz, eu não vou fazer isso, e ela bate o pé, ela não vai aparecer, e agora então o rei ele fica indignado. Não só numa posição de marido, mas também na posição de rei. Ele está sendo desafiado pela Vasti. Você vai ver essa tensão durante todo o livro de Esther, essa tensão de depender desse favor, de depender do bom humor, digamos assim, deste rei, porque esse rei, ele tinha um poder quase que ilimitado. Ele tinha um poder ilimitado e por isso ele vai desafiar os próprios costumes da época para que a vontade dele seja feita. Existe uma coisa que vai acompanhando o poder, que parece que quanto mais o poder vai sendo adquirido, mais existe uma sensação, uma percepção, talvez, de que eu tenha um tipo de passaporte, um tipo de sinal verde, um tipo de carta branca, para que eu possa pisar as regras. Eu estou acima da lei. E uma coisa interessante em relação ao poder é que nós começamos a burlar os sistemas e burlar as leis e burlar a cultura para que ela passe a me servir e não eu mais usar a minha posição para o serviço, para servir os outros. E quanto mais nós vamos dedicando poder, e esse poder ele pode ser adquirido por títulos, por sobrenome, por se destacar como artista, se destacar como atleta, ou se destacar no mercado financeiro, ou se destacar na política, e isso é um mal que invade pessoas que vêm nas lutas sociais, até pessoas que vêm das posições que já estão em poder, e por isso nós vamos ver que vez após vez, nós temos uma escultura na história, que nós vamos estar vendo isso de algo lá 500 anos antes de Cristo, já estava presente, onde pessoas vão usar a sua posição e seus privilégios, que é dado com o objetivo de servir as pessoas, de representar uma nação, de proteger um povo para os seus próprios fins. E é interessante quando nós olhamos para a nossa cultura no Brasil, porque parece que não importa quem está nas posições de poder, o poder acaba de uma certa forma servindo a família daquela pessoa que está ali. Então eu tenho acesso a coisas especiais, eu tenho direitos especiais e minha esposa, os meus filhos também têm esse mesmo direito e nós começamos a usar daquilo como se fosse nosso. E não só das coisas, mas começamos a usar e a manipular as próprias pessoas para o nosso fim. E isso é uma realidade que está nas notícias o tempo inteiro, né? A gente vê, está todo mundo acompanhando aqui o caso, por exemplo, do Daniel Alves, que foi condenado a alguns anos de prisão e o Ministério Público lá na Espanha está recorrendo porque quer que ele pegue a pena máxima e eles pegaram uma pena relativamente leve pelo seu crime por causa do dinheiro que uma outra família doou para que ele pudesse dar à vítima e o Ministério Público está dizendo esse dinheiro ele não ameniza o que ele causou, o mal que ele fez, ele precisa pegar a pena máxima, mas de algum sentido a justiça está dizendo, isso mostra alguma coisa de arrependimento e isso traz ameniza de alguma forma. Bom, quando nós olhamos isso, nós vamos olhar uma circunstância, nós vamos olhar uma situação e nós vamos dizer, o fato de eu ser uma personalidade pública, o fato de eu ter um certo tipo de eu ser visto pelo mundo, isso me permite a usar uma mulher, a usar uma menina, a usar uma jovem, a usar qualquer pessoa para fazer o que eu queira, porque eu agora conquistei esse direito. Mas isso não está só entre os atletas de futebol. A gente vê isso no mundo das artes também, quando pessoas que estão numa posição de muita visibilidade, e você começa a ser admirado por fãs, e por jovens, e por pessoas, tantas pessoas que veem aquela pessoa quase como um deus, e aquela pessoa usa aquela posição para usar e abusar de pessoas. Há algum tempo atrás, em Hollywood, saiu aquele movimento, vocês lembram do Me Too, onde centenas
centenas de celebridades e pessoas que estão ligadas com o mundo de Hollywood começaram a denunciar os casos de abuso que eles recebiam, que elas sofriam, mulheres e homens que sofreram nos cenários por diretores, por produtores, por atores mais famosos. Isso também aconteceu aqui no Brasil, porque a posição que essas pessoas ocuparam de poder era uma posição que fizeram com que essas pessoas dissessem: eu tenho direitos sobre coisas e sobre pessoas, e eu posso fazer com que seja feita a minha vontade sobre a sua vida. A mesma coisa nós temos visto no mundo da política. Se você acompanhou um pouquinho do caso do Epstein nos Estados Unidos, que levava os grandes milionários e os grandes nomes do mundo para se reunir numa ilha chique ali na região de Nova York, e nesse lugar milhares de adolescentes e crianças eram abusadas, sendo vítimas de casos pesados de pedofilia, porque ali eles estavam debaixo da mão e do domínio dos poderosos.